Flúor nos adultos, será que eu devo usar? É uma pergunta muito comum que a gente ouve no dia a dia. Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós, quando finalizamos a troca da dentição, que nós já temos todos os dentes permanentes, no passar, do tempo, ao passar dos anos, o risco de desenvolver cárie diminui numa época onde as raízes dos dentes ainda não estão expostas. Por quê? Porque esse esmalte dentário recebeu flúor durante muito tempo, nós temos uma estrutura mais resistente à cárie. Mas a cárie é uma doença multifatorial. E aí o que acontece? Se a nossa dieta não está adequada, se nós temos uma quantidade reduzida de saliva e, enfim, não higienizamos corretamente, em qualquer idade nós podemos desenvolver a cárie. Porém, a questão do uso do flúor, ela se tornou muito polêmica nos últimos tempos, porque o flúor, ele é tóxico. A odontologia sempre soube disso. Mas uma nova abordagem da ciência atualmente considera de grande relevância o excesso de flúor ser prejudicial à nossa glândula tireoide, porque o peso molecular do flúor compete com o iodo e a nossa glândula precisa do iodo. E se o flúor entra em quantidades excessivas, onde a gente não vai ter nenhum aproveitamento, todo esse excesso vai se depositar na glândula tireoide, podendo provocar alterações, formação de nódulos, e aí por aí vai complicando a nossa vida. Então, assim, a gente tem muito cuidado na utilização do flúor em adulto hoje em dia. Se o paciente chega muito doente, com várias cáries acontecendo, e nós vamos ter essa situação no dia a dia da clínica, aquelas pessoas que têm algumas doenças sistêmicas que diminuem o fluxo salivar assustadoramente, como a síndrome de Sjögren, como pacientes com lúpus, como pacientes que usam alguns medicamentos quimioterápicos, que vai fazer o ressecamento dessa boca, ele está sujeito. E também aquelas pessoas que têm depressão, que começam a comer muito açúcar, porque diminui aumenta a serotonina, diminui aquela sensação ruim da depressão. E alguns psicotrópicos também ajudam a ressecar. Esses pacientes também, eles vêm com uma demanda de cárie. E cáries, assim, eu vi pessoas controladíssimas para cárie e do nada começar a desenvolver uma cárie atrás da outra. Esse paciente precisa de uma fluoroterapia para tratamento e não prevenção. Porque, veja bem, o paciente que tem uma boa higiene bucal, o paciente que tem uma alimentação equilibrada e saudável e que tem uma saúde sistêmica ok, esse paciente não precisa ficar aplicando flúor periodicamente no dentista, porque nós ainda temos um outro detalhe. Muitas cidades brasileiras têm adição de flúor na água de abastecimento. E esse flúor passa pela boca todas as vezes que nós escovamos os dentes, que nós estejamos lavando a nossa boca. É o suficiente para quem tem uma condição de saúde bucal ok. Agora, a pessoa que está, mesmo com esse flúor da água de abastecimento, desenvolvendo novas cáries em curto espaço de tempo, esse paciente precisa do flúor terapêutico. E aí nós vamos fazer, num prazo curto, algumas aplicações, porque ele passa a ser um medicamento para quem está doente. E não aquela coisa do flúor preventivo. O flúor preventivo hoje ele vai estar nos cremes dentais e na água. Sendo que ainda existe um questionamento muito grande, nós vamos desenvolver mais ainda a odontologia nesse sentido, de uma forma mais ampla, que nós não precisamos mais de tanto flúor
desde que tenhamos hábitos saudáveis. Vou comparar aqui por uma outra área que a gente escuta muito e que eu acho mais fácil. É a mesma coisa da pessoa que fala assim, eu vou comer doces, mas se um dia eu ficar diabético, eu vou tomar insulina. A cara é a mesma coisa. Se eu me alimentar errado, aí um dia eu vou ao dentista, restauro e vou usar flúor. Então, sabe que a prevenção de qualquer doença é o melhor momento de se atuar? Então, voltando ao nosso raciocínio, as pessoas que estão equilibradas, elas não precisam de aplicação periódica de flúor. Ainda vou dizer, aquelas pessoas que têm uma dieta devidamente equilibrada, sem excessos de carboidratos e de preferência zero açúcar, açúcar refinado, industrializado, esse paciente, eu ainda posso dizer que ele pode usar até um creme dental sem flúor. Mas são algumas pessoas e que precisam estar sempre monitoradas por um bom profissional. Essa é a minha informação de hoje. Eu espero que vocês tenham dúvidas, porque o flúor é uma questão muito polêmica, eu sei que vão me perguntar sobre isso, porque aí eu vou ajudando no esclarecimento dessas dúvidas nos comentários, tá bom? Se você achou esse vídeo interessante, compartilhem, dividam com as pessoas que vocês amam, porque trazemos para vocês o que a gente pratica no dia a dia da nossa clínica, tá bom? Até breve, até o próximo vídeo.